Boa noite, irmãos. Graças a Deus, tudo bem com vocês? Muito bem. Essa noite eu quero fazer, na verdade, aqui não tanto uma pregação, mas uma palestra mesmo a respeito desse assunto. Eu queria trazer essa discussão para vocês sobre o desafio que a gente tem de lidar com a paternidade na era digital. E para explicar um pouquinho do que eu vou partilhar com vocês, eu queria partilhar algo que na verdade, está por trás dessa palestra que a gente vai conversar agora. Essa palestra de hoje ela é fruto de um trabalho que eu precisei fazer a nível de pesquisa em doutorado, agora recentemente. O professor nos deu a incumbência de escolher um tema para que a gente pudesse pesquisar mais a fundo, e o tema que eu escolhi foi como aconselhar jovens e adolescentes na era digital. Eu sou um pastor que lido com juventude na igreja, e aproveitei essa deixa para poder pegar um tema que era importante para mim, que teria algum significado. E eu confesso para vocês que ao fazer essa pesquisa de natureza mais acadêmica, eu fiquei chocado com as informações que eu recebi. E fiquei assim muito impactado de pensar, meu Deus, esse assunto precisa ser compartilhado. Eu já compartilhei um pouquinho disso nas células, falei com alguns irmãos, falei com o Guilherme, falei com alguns homens. E um pouquinho do que a gente vai conversar aqui hoje é fruto exatamente disso. Então eu quero dividir basicamente a minha fala aqui, ela vai ser dividida em basicamente 3 pontos. O primeiro ponto, eu quero trazer para vocês alguns dados de pesquisa e estatísticos sobre os efeitos que a era digital tem surtido sobre os nossos filhos e, obviamente, também sobre nós. No segundo momento, eu quero mostrar para você de que, no final das contas, o problema do que a gente vai chamar aqui de hiperconectividade tem uma raiz mais profunda no nosso coração. E, por fim, eu quero terminar de uma maneira muito prática, muito objetiva, te dando algumas orientações à luz da palavra de Deus e à luz do que a gente aprende com todo esse assunto, para te nortear e para te localizar dentro desse assunto. Ok? Eu espero que sirva muito para aqueles que são pais agora, de crianças, adolescentes ou mesmo de jovens. Que sirva muito também para nós mesmos, porque nós também estamos nesse mundo de era digital. E que sirva para você que num futuro breve ou médio vai navegar por essas águas profundas da paternidade, tá bom? Então esse é o meu objetivo aqui, a gente conversar. Muito bem, gente, para a gente começar, eu queria primeiro definir para você o que significa hiperconectividade. Alguém aqui já ouviu esse nome alguma vez? Hiperconectividade? Deixa eu só saber. Algumas pessoas, mas a maioria não. Maravilha. Então, ótimo. Hiperconectividade é um conceito que começou a ser muito explorado recentemente por causa do fato de que nos últimos anos, bilhões de smartphones têm sido vendidos por todo o mundo e pesquisas têm apontado que usuários de smartphones, de um modo geral, consultam o seu celular pelo menos a cada 4,3 minutos por dia. Você pensa que no espaço de 24 horas, a cada 4 minutos, alguém consulta o seu celular. A hiperconectividade é o problema que nós vivenciamos hoje, especialmente as gerações mais novas, mas não apenas eles, de estarem conectados 24 horas por dia. Esse é o grande dilema. Esse é o grande problema. De alguma maneira, os smartphones eles facilitaram muito o nosso acesso. Hoje é muito comum, e no Brasil isso já é bem difundido e generalizado, que nós andemos com um celular no bolso e que nós tenhamos, através desse celular, algum acesso à internet. Muito possivelmente aqui agora, quase todos nós aqui têm acesso à internet através do smartphone. Vamos fazer uma experiência? Quem aqui, neste momento, usando o Wi-Fi da igreja, ou um 4G ou um 3G, tem acesso à internet neste momento, mesmo que você não esteja utilizando? Ou seja, quase todo mundo. Perceba que, então, a hiperconectividade ela já faz parte da nossa vida, quer nós aceitemos ou não. Nós já estamos conectados o tempo inteiro e os nossos smartphones no bolso, ou na mão, ou aí no banco, ele tem acesso à internet, basta você ir lá e abrir. Mas esse problema é um problema que atinge mais especificamente os nossos filhos, as gerações mais novas. E aqui eu quero, então, trazer um dado importante para vocês, está ali na tela. Recentemente, algumas nomenclaturas têm sido utilizadas para poder designar a maior parte dos nossos filhos, adolescentes e jovens. A nomenclatura basicamente são a seguinte: ou eles são chamados de iGen, que em inglês faz uma referência ao iPhone, então Gen ali de geração,
generation em inglês, e o Y por causa do iPhone e a influência que ele tem nos Estados Unidos. O segundo são os pós-millennials, que é a geração que teria vindo depois dos millennials, ou alguns chamam de geração Z. A nomenclatura não é tão importante, mas o grande foco aqui é tentar restringir essa geração que nasceu entre 1995 e 2012. Se você fizer as contas aí de cabeça, você vai ver que indivíduos que nasceram de 1995 até no máximo 2012, compõem hoje os nossos adolescentes e os nossos jovens. Essa é a geração que é mais influenciada por estudos recentes pela hiperconectividade. Tem sido chamado de geração Z, mais comumente esse é o termo que tem sido utilizado. Deixa eu dar para você aqui 5 marcas sobre a geração Z. Existe um autor chamado Tony Hayek, que ele define 5 marcas muito interessantes e ao mesmo tempo muito assustadoras sobre o que está acontecendo com essas gerações mais novas. Ele diz assim, ele tem um artigo chamado 12 dicas de como você pastorear essa nova geração, ou a geração digital, e ele diz, as marcas da geração Z é que essa é uma geração de nativos de smartphones. O que ele quer dizer com isso? Diferente, por exemplo, da minha geração, embora seja novo, mas eu não nasci em um mundo em que existiam smartphones. Eu não nasci nesse mundo. Eu não passei a minha infância afetado por smartphones. Até o início da minha adolescência, eu não fazia absolutamente nem ideia do que era a possibilidade de um menino da minha idade ter um celular. Isso não fazia parte do meu mundo, do meu universo. A primeira vez que eu, por exemplo, hoje tenho 34 anos, sou mais novo do que muitos aqui, talvez quase todos. Quase. Maurinho falou de idade, agora eu estou me gambando aqui também, viu, Maurinho? Gerações como a minha, por exemplo, e de pessoas aqui que são um pouco mais velhas do que eu, nós não passamos por isso. Nossa infância e o início da nossa adolescência não foi em contato com o mundo digital. Não foi em contato. Então nós tínhamos outras distrações e outras coisas que nos definiram na nossa infância ou mesmo na nossa adolescência. Essa geração não, essa é uma geração de nativos digitais. Eles nascem em um mundo de smartphones, de acesso à internet cada vez mais facilitado e por aí vai. Segundo aspecto, essa geração é uma geração que estatisticamente está sempre online. O tempo inteiro. É muito fácil contactá-los porque eles estão quase sempre logados. Eles estão quase sempre online e quase nunca offline, para usar essa linguagem. Terceiro, Tony Hayek comenta que essa é uma geração que está se secularizando cada vez mais. Cada vez mais essa é uma geração que, através dos seus smartphones e o acesso quase restrito à internet, tem acesso a um mundo de informações e se seculariza muito mais rapidamente do que gerações passadas. Deixa eu explicar isso para você. Um adolescente há mais ou menos, 20, 30 anos atrás, um acesso à pornografia de um adolescente era, no mais das vezes, você passar em frente a uma banca de jornal e ficar olhando lá para cima para ver se você viu alguma coisa. Hoje não. Hoje um adolescente ele nem sequer precisa entrar em um site pornográfico. Ele pode acessar pornografia do Instagram, do TikTok, Facebook, qualquer outro aplicativo que não é necessariamente um site pornográfico. Tá? Esse é o grande ponto. Esse é o grande assédio dessa geração. Quarto lugar, o Tony Hayek diz que essa é uma geração que se percebe cada vez mais de maneira fragmentada. É uma geração que se percebe cada vez mais em pedaços. Porque a identidade deles é construída muito na interação que acontece online. Por exemplo, se alguém não gosta de uma foto minha, isso de alguma maneira impacta a maneira como eu vejo o mundo. Eu me sinto frustrado porque alguém não curtiu algo que eu postei. Então, de alguma maneira, a identidade está fragmentada. Esse é um comentário que o Tony Hayek faz. Em quinto lugar, ele diz que essa é uma geração que está quase sempre acordada. Estatisticamente, adolescentes dormem cada vez mais tarde. Os pais dormem, mas eles continuam acordados. Eles invadem a madrugada e vão dormir 1, 2, 3, 4 horas da manhã. Estatisticamente. Isso é muito comum e é muito presente. Mesmo no outro dia tendo aula cedo, não tem problema. Como eles são novos, tem mais gasto, tem mais ânimo, acorda, vai para a escola, não paga mensalidade, paga pernoite na escola, mas vai levando, vai dormindo e vai vivendo. Bom, existe uma pesquisadora norte-americana, ela chama Jen Twenge, e ela fez uma pesquisa interessantíssima a respeito da geração Z. Ela escreveu um livro, esse livro dela chama iGen. E ela fala muito sobre algumas coisas muito impactantes. E ela traz alguns dados estatísticos nesse livro
que são surpreendentes. Eu preferi não trazer aqui para vocês as tabelas dela e apenas os resultados para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Mas algumas coisas que ela comenta. Primeiro, ela percebeu, através de estatísticas, pesquisas feitas nos Estados Unidos, um aumento significativo do risco relativo de solidão entre adolescentes, relacionado ao uso de internet. Tá? Olha o que a pesquisa comparava. Adolescentes que não tinham tanto acesso à internet e adolescentes que tinham muito acesso à internet. A pesquisa evidenciou que atividades não conectadas, atividades não digitais, geravam menos influência para aumento de solidão. E quanto mais digitais as atividades, TV, mídias sociais e por aí vai, maior o nível de solidão. A mesma coisa se identificou com o aumento relativo de altos sintomas de depressão. Quanto mais digital a interação, maior o risco de depressão, maior o grau de depressão. Quanto menor o contato com o ambiente digital, menor o risco de depressão. E por último, mais assustador, ela identificou também nas pesquisas que ela fez um risco considerável, ou um aumento do risco de suicídio entre adolescentes, que se envolvem mais significativamente com smartphones, TVs digitais, computadores, tablets e semelhantes. Gente, o livro dessa pesquisadora norte-americana, ele é chocante. Porque você vai lendo os dados e você vai lendo esse trabalho dela de pesquisa, muito descritivo, estatístico, e você vai se assustando com os efeitos disso. Com o grau de influência que o mundo digital tem tido sobre as nossas gerações mais novas, e talvez esse seja um assunto que a gente está deixando passar despercebido. Mas tem mais. Olha só, eu quero trazer para vocês uma outra pesquisa que foi realizada, pode colocar para mim? Essa pesquisa foi realizada agora em 2017 por uma pesquisadora chamada Donna Freitas. E ela pesquisou basicamente o seguinte, eu vou ler para vocês. Ela fez uma pesquisa em que os alunos deveriam responder a seguinte declaração, a declaração que eles deveriam responder. Tento sempre parecer positivo, feliz com qualquer coisa ligada a meu nome real. Eles tinham que pegar essa frase, tento sempre parecer feliz, e responder sim ou não. Ou alguma resposta no meio do caminho. O resultado foi que 73% dos entrevistados disseram que sim, enquanto apenas 20% disseram que não. Ela escreveu uma obra, e eu coloquei ali embaixo para vocês, não dá para ler, mas eu pus de propósito pequenininho, porque a minha intenção é mandar esse slide para vocês depois no nosso grupo do H+30, tá bom? Eu sabia que não ia dar para ler ali, mas para você ter a referência depois e você mesmo poder pesquisar. O livro dela chama O Efeito da Felicidade. O fato de que nós estamos o tempo inteiro debaixo de um tabu, de uma ditadura da felicidade. 73% dos jovens entrevistados disseram que estão o tempo inteiro, de alguma maneira, querendo parecer felizes na internet. Assustador isso, não é? Mas continua. O negócio vai piorar um pouquinho ainda. Há um pesquisador chamado G. Darnay, que agora em 2019, todas as pesquisas são muito recentes e são muito próximas de nós. Ele fez uma pesquisa na área de neurociência. Ele pegou 60 jovens saudáveis entre 18 e 30 anos. E a pesquisa que ele fez apontou que o uso excessivo de internet tem um potencial real de gerar vício e dependência com efeitos cerebrais semelhantes ao tabagismo e a outros vícios relacionados a substâncias. Esse pesquisador ele estudou 2 centros no nosso cérebro que normalmente são ativados e afetados quando você tem vícios relacionados a substâncias, tipo tabagismo e outros. Eles pegaram esses 2 pontos cerebrais e com uma pesquisa relacionada à neurociência, eles examinaram o uso de jovens que se consideravam usuários viciados de celulares. E, incrivelmente, eles perceberam que as mesmas áreas cerebrais eram atingidas e ativadas. Interessante que ele comenta, num dado momento do resultado da pesquisa dele, que ainda que não seja conclusivo que o celular em si seja um gerador de dependência de natureza física ou química, uma dependência real, um vício, todas as pesquisas apontam para isso. Não é conclusivo, exige mais pesquisas, mas já é um forte indício de como isso tem gerado. Bom,
não é estranho para nós, porque no cotidiano a gente percebe que, de alguma maneira, isso está muito presente. Há uma outra pesquisa sobre vício de smartphone, eu não trouxe aqui para vocês, mas vale a pena mencionar. Eles fizeram uma pesquisa que basicamente consistia em avaliação de concentração. Era uma pesquisa de psicopedagogia. Eles fizeram a seguinte análise, eles pegaram um grupo de estudantes e eles separaram esse grupo de estudantes em 3. O primeiro grupo estava numa sala tentando ter concentração e tinha um celular no bolso. O segundo grupo estava numa sala prestando atenção e tinha um celular na mochila. E o terceiro grupo estava numa sala para prestar atenção em determinado conteúdo, mas o seu celular estava numa outra sala. Tinha sido removido do local. A pesquisa revelou que, de maneira muito contundente, o grupo que tinha o celular em uma outra sala era o grupo que tinha maior eficiência de concentração. Os outros 2 grupos, pela simples presença de um celular em proximidade com eles, afetava significativamente a concentração deles. Ou seja, não é que eles estavam usando o celular só estava perto deles. Mas isso já afetava em alguma medida o nível de concentração e de aprendizado deles. Não é difícil acreditar que essas estatísticas estão apontando para dados verdadeiros, não é? Porque você sabe que quando você tenta ler um livro, por exemplo, ou você tenta concentrar-se numa única tarefa no trabalho, se o seu celular estiver em cima da mesma mesa, ainda que desligado, ainda que apagado, sem notificação visível, isso ainda possui um grande efeito cognitivo sobre nós. Curiosidade, desejo de mexer, vontade de dar uma última conferida. Basta passar 4 minutos e a gente já está pensando, será que eu perdi alguma coisa? Estatisticamente, isso é assustador. Bom, eu queria trazer para vocês uma frase de um pai. Essa é a frase de um sujeito chamado Tony Fadell. E esse sujeito, ele é um dos criadores do iPhone nos Estados Unidos. E é muito interessante que, alguns anos atrás agora, ele deu uma entrevista para uma repórter chamada Katharine Schwab. E ela fez uma entrevista com ele, e nessa entrevista ela faz algumas perguntas muito interessantes. Por exemplo, ela pergunta para ele em dado momento se, de alguma maneira, eles não se arrependeram de ter criado. E ele faz um comentário muito interessante, ele diz, olha, não é exatamente arrependimento, mas talvez a gente não imaginasse onde isso ia nos levar. A gente não imaginasse o que seria criar um iPhone, o efeito disso no mundo, né? No Brasil, o iPhone não é tão difundido quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é o grande telefone que praticamente as pessoas têm. Mas para nós aqui, o smartphone, o Android é essa versão que nós utilizamos majoritariamente no Brasil. Olha o que ele diz, que interessante. Ele diz assim, eu sei o que acontece quando eu tiro a tecnologia dos meus filhos. Eles literalmente sentem que você está arrancando um pedaço da sua pessoa. Eles ficam emotivos com isso, muito emotivos. Eles passam por abstinência por 2 ou 3 dias. Como um pai, na época quando ele participou da criação do iPhone, ele não era pai ainda, ele percebe hoje o nível de influência que celulares, smartphones, o acesso à internet tem sobre seus próprios filhos. A sensação que ele tem é de que se eu tiro tecnologia do meu filho, ele entra em abstinência. É como um viciado, é como um usuário. Interessante, né? Que a palavra em língua portuguesa para pessoas que fazem utilização da internet é a mesma que nós utilizamos para pessoas que têm dependência química. A gente chama de usuário. O usuário do Facebook, o usuário do Instagram, o usuário do TikTok. A gente usa isso também para falar sobre o usuário de heroína, para o usuário de maconha, para o usuário de nicotina, para o usuário de álcool. Interessante isso, né? Como é que as palavras, de alguma maneira, estão correlacionadas. Há uma pesquisadora cristã que ela tenta olhar para isso e fazer uma avaliação. Ela chama Julie Loewy. E a avaliação que ela faz é, como é que isso tem afetado os nossos filhos? Agora eu queria que você olhasse para uma abordagem cristã sobre isso. Até agora eu tentei montar um quadro para você, muito obrigado, montar para você um quadro sobre as estatísticas de pesquisas acadêmicas sobre isso. Agora, olha o que uma escritora, uma conselheira bíblica cristã está pensando e olhando a respeito disso. Algumas coisas que ela observa. Primeiro, que existe uma falsa sensação de maturidade nessa geração. Cada vez mais os nossos filhos experimentam uma falsa sensação de maturidade. Eles têm muito acesso a grandes coisas, a um mundo quase sem limites, sem fronteiras, que nós aqui, quando tínhamos a idade deles, nem imaginávamos, nem passava pela nossa cabeça. E eles se sentem muito maduros para lidar com isso. Se sentem. Não é à toa que boa parte
dos adolescentes que têm mídias sociais, para terem mídias sociais, eles tiveram que mentir na designação de idade para conseguir fazer uma conta. Eles se sentem prontos para aquilo, mesmo que a própria mídia social diga que eles não têm idade. Como é fácil mentir, é só rolar e escolher uma data qualquer, eles se sentem muito maduros para poder usar aquilo ali. Muitas das vezes, pais aprovam isso. Aprovam dizendo sim ou aprovam fingindo que não estão vendo. Esse é o nosso dilema. Segundo lugar, ela comenta sobre uma incapacidade de se ocupar ou de ficar sozinho. A geração Z é uma geração que, se você tira o celular da mão deles, eles dificilmente conseguem ficar quietos. Tem dificuldade de ficar sozinho no mesmo lugar. Tem dificuldade de não estar sendo distraído de alguma maneira. Interessante porque eu acho que esses efeitos aqui não estão restritos mais à geração Z. Eles estão invadindo a nossa vida cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. É muito comum você ver pessoas que não conseguem passar, às vezes, 10, 15 minutos focados em uma única coisa, fora do ambiente de trabalho, vamos dizer assim, sem ser distraído o tempo inteiro por smartphones. Terceiro ponto, ela diz que há uma propensão gigantesca para se alienar da influência adulta. Ela faz um comentário muito interessante, o fato de que hoje nós estamos vivendo um discipulado geracional e não mais um discipulado intergeracional. A geração Z é uma geração que se autodiscipula. As maiores referências deles são pessoas que têm a mesma idade deles ou a mesma maturidade que eles. E eles cada vez mais nutrem uma resistência a regras, a padrões, a mandamentos, a limites e a influência adulta. Porque a preferência é por uma influência horizontal. A minha referência é alguém que se parece comigo. E quando eles buscam alguma referência mais velha de idade, não é mais velha no sentido de maturidade. É o mesmo nível de maturidade. E esse é um problema significativo dessa geração. Tolerância a mau comportamento. Intolerância à sabedoria e zombaria daquilo que é bom. Uma rejeição de valores mais corretos, estabelecidos, fundamentais. Além disso, é uma geração com grande tendência a fechar os olhos para comportamento imoral. Cada vez mais isso é comum na nossa geração. Aceitar cada vez mais um trato imoral. Hoje, por exemplo, a pornografia, ela continua sendo a maior ou uma das maiores indústrias de dinheiro, de produzir dinheiro no mundo. E a pornografia não tem apenas um nível. A pornografia não é só aquela versão hardcore, como a gente chama. Não é só os filmes pornográficos e toda essa cinematografia pornográfica que existe no mundo hoje. Você tem pornografia em vários níveis e em vários ambientes. Boa parte dos jovens e adolescentes da geração Z estão consumindo pornografia todos os dias. Mesmo que num nível mais leve. Mesmo que num nível mais soft, digamos assim, como alguns chamam. É uma pornografia mais leve, menos agressiva, mas ainda assim é pornografia. E é interessante porque o nosso mundo não para de inventar vertentes para isso. Você tem cada vez mais estilos novos de pornografia. Minha esposa está grávida e uma das coisas que a gente percebe na geração agora, a gente discute sobre isso, é como a pornografia alcançou até mesmo as mulheres grávidas. Isso é uma coisa que a gente não concebia alguns anos atrás. Mas hoje é muito comum você ter book de grávidas que, na verdade, parece mais um book sensual do que qualquer outra coisa. Não é mais sobre bebê, é sobre a sensualidade de uma mulher grávida. É muito estranho isso na nossa cultura. Muito estranho. Muito estranho. Mas cada vez mais isso é forte. E essa geração é uma geração que vai aceitando isso. Vai curtindo isso, vai lidando bem com isso, vai digerindo isso lentamente. Vai assumindo cada vez mais um comportamento imoral. É uma geração também que tem uma tendência de desprezar a autoridade como irrelevante. Bom, eu pinto esse quadro todo, estou tentando ser bastante objetivo por causa do nosso tempo. E a grande pergunta é, como é que a gente pode lidar com isso? Eu queria trazer para vocês um ponto que um pastor chamado Jason Tucker, que ele coloca na sua obra chamada O Dilema Social e o Grande Dilema, que eu acho muito precioso. Ele diz para nós basicamente o seguinte: a verdadeira mudança não virá até que admitamos que essas tecnologias não surgiram e não operam em um vácuo moralmente neutro, mas dentro de um ambiente generalizado de pecado. Vamos colocar de maneira simples o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, a gente não vai conseguir ser curado disso enquanto a gente não admitir que o grande vilão não é a tecnologia. O grande vilão é o coração humano. Porque as tecnologias, elas só sabem
levantar, tornar mais claro, tornar mais nítido, criar um ambiente favorável para que as pulsões, as concupiscências e as inclinações pecaminosas do coração humano aflorem. A tecnologia, na verdade, ela catalisa, ela acelera o processo, ela cria um ambiente perfeito. Mas o grande problema do ser humano é um problema do coração. No final das contas, é isso que está acontecendo. Quando a gente tem hoje, por exemplo, no mundo contemporâneo, o conceito de cancelamento na internet, você já ouviu falar sobre isso, não é? Alguém posta alguma coisa que é questionável e as pessoas não gostam, então você junta um grupo enorme de pessoas para dar dislike, para deixar de seguir uma determinada pessoa, para destruí-la na internet. A gente chama isso de cancelamento hoje. No final das contas, a internet só tornou isso mais fácil. Mas esse ímpeto por cancelar pessoas está sempre no nosso coração. Quando Abel fez um sacrifício agradável ao Senhor e Caim não aceitou o seu sacrifício, não aceitou que Deus aceitasse o sacrifício de Abel, Caim não foi nas redes sociais falar mal de Abel. Ele preferiu levá-lo para o campo e tirar a vida dele. É uma maneira de cancelar. Todo cancelamento é uma brutalidade de um homem contra outro, de um ser humano contra outro. É uma violência. Só que essa violência se tornou digital no mundo do cancelamento. Como a gente não pode ir lá e arrancar a vida de alguém, então eu arranco a imagem dele, o nome dele, eu destruo a imagem dele, de alguma maneira, porque eu quero dar vazão à minha vingança, ao meu ódio, aos meus sentimentos. O grande problema, irmãos, no final das contas, é um problema do coração. Esse é o grande ponto. A palavra de Deus nos diz lá em Jeremias 17, 9, eu coloco ali para vocês verem, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O grande conflito, então, que a gente precisa lidar e o grande ponto central de tudo que a gente vê dessa geração, dessas gerações e de nós mesmos, como eu estou tentando mostrar para vocês, é de que no final das contas a gente vai lidar com um dilema que está no coração dos seres humanos. É interessante porque essa hiperconectividade, essa conectividade exagerada, como alguns chamam superconectividade, ela revela no final das contas um desejo de distração constante. 3 são os propósitos dessa distração. Está lá para vocês verem, coloca para mim. Primeiro, distrações desmedidas para cegar a alma para Deus. No final das contas, as pessoas estão cada vez mais se distraindo como uma fuga, no fundo, uma fuga de Deus. É uma fuga do silêncio. Porque para essas gerações mais novas, e talvez para muitos de nós, cada vez mais é difícil lidar com o silêncio. Você está sempre distraído por alguma coisa. Já ouviu alguém falar assim? Eu não preciso nem estar assistindo televisão, mas eu preciso que ela fique ligada. Não é? É a dificuldade de lidar com o silêncio. Dificuldade, tem que ter um barulho no fundo. Distrações também desmedidas que cessam a nossa comunhão com Deus. É impressionante como nós, seres contemporâneos, modernos, temos tanta facilidade de estarmos mexendo e plugados nos nossos celulares, mas somos experts de darmos desculpa que não temos tempo para fazer um devocional de 15 minutos. Impressionante isso, não é? Se você abre o Instagram de um jovem, por exemplo, hoje, de um adolescente, e clica lá em estatísticas, e vê qual que é a média diária de utilização de smartphone, você vai perceber que ele gasta 1, 1h30, 2, 2h30, 3 horas, 4 horas, com o Instagram aberto. Estou falando de um aplicativo. Falando de um aplicativo. E dependendo do caso, essas horas podem aumentar significativamente. Talvez eu esteja sendo até bonzinho aqui. Distrações desmedidas que silenciam, no final das contas, a nossa urgência por Deus. Na minha pesquisa, estava lidando com um autor que estava falando sobre como a nossa geração está incomodada com o silêncio. A dificuldade de lidar com o silêncio. É interessante que se você pegar uma Bíblia digital e pesquisar a palavra silêncio, você vai perceber que a Bíblia fala várias vezes sobre o silêncio. A Bíblia fala sobre a importância do silêncio, de calar a alma diante de Deus, de buscar o Senhor no silêncio, de descansar silenciosamente na presença do Senhor. Mas o que o nosso mundo mais quer nos tirar é a possibilidade do silêncio. Talvez a nossa incapacidade de orarmos mais esteja diretamente relacionada à nossa dificuldade de lidar com o silêncio. Porque mesmo quando nós vamos orar, nós estamos acostumados a só falar
e nunca esperar ouvir nada de Deus. Por isso que é tão difícil orar e meditar. Já percebeu? Fala, mas parar, pegar um versículo, deixar ele ficar remoendo na sua mente, ficar em silêncio alguns minutos. Estou falando de meditação transcendental, não. Meditação de se alimentar da palavra, de ouvir aquele texto e deixar ele repercutir na sua alma. Isso é muito difícil. É muito difícil para a nossa geração e é muito difícil para essas gerações. Há um teólogo chamado Tim Chester, que ele faz um comentário muito interessante. Ele diz assim: a raiz do pecado é sempre a idolatria. É quando nos desviamos do Deus verdadeiro para buscar satisfação em outras coisas e outras maneiras de viver. Irmãos, o que a gente precisa entender, o que o Tim Chester está abrindo os nossos olhos aqui, é que quando nós lidamos com os nossos filhos se tornando cada vez mais viciados com esse mundo digital, no fundo, eles estão substituindo Deus por isso. Porque qualquer coisa que ocupa centralidade na nossa vida pode se tornar uma idolatria para o nosso coração. A gente às vezes tem a tendência de pensar em idolatria só como aquela ideia de você ter um ídolo feito de barro ou de madeira na sua casa e acender velas ao redor dele. Isso não é verdade, gente. Esse não é o estilo de idolatria da nossa geração. A nossa geração agora idolatra algoritmos, idolatra computadores, idolatra smartphones, idolatra capacidade e velocidade de internet. É outro tipo de idolatria, é muito diferente. Não tem vela perto. Tem muito possivelmente um 4G, um Wi-Fi ligado. Percebe? Mas a gente não está falando mal da tecnologia em si. A conversa aqui não é sobre isso. Não é, ok, vamos desligar as luzes, vamos voltar a um mundo sem tecnologia, para com a internet, desliga tudo. Não, não é essa a ideia. A ideia é o potencial de que isso tem de nos escravizar. A palavra de Deus nos diz para que a gente possa usar todas as coisas. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo nos é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nada. O que tem acontecido hoje é que cada vez mais essa era digital tem dominado os nossos filhos, as nossas gerações. É difícil fazê-los concentrar. É difícil fazê-los prestar atenção num culto, participar de uma célula, de um GF. É difícil roubar a atenção deles numa sala de aula. É difícil ensiná-los a ser bons profissionais. Monotarefa. Porque cada vez mais se torna uma geração multitarefa. Ele começa a fazer alguma coisa, mas ele tem que mexer no celular. Ele está no computador, mas tem uma segunda aba. Tem sempre um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto. E esses são elementos da nossa cultura. Se a gente não entender que no final das contas isso aponta para a idolatria do coração humano, a gente vai acabar não sabendo lidar com isso. A gente vai pensar, não, isso é próprio deles, isso é dessa geração, é assim mesmo, o mundo deles é diferente, a gente tem que entender. E aí nessa ideia de a gente tem que entender, talvez nós estejamos deixando os nossos filhos serem escravizados por esse mundo. Escravizados. Mas deixa eu correr que meu tempo está acabando. Como é que a gente pode lidar com isso? Eu queria colocar para você 4 pontos bem teológicos, bem bíblicos. E depois eu quero terminar te dando alguns pontos práticos, bem simples, bem objetivos. 4 pontos bíblicos nós precisamos nos lembrar, irmãos, como pais, de pregar Cristo para os nossos filhos. Se você é pai aqui, especialmente para os pais agora eu digo, você precisa pregar para os seus filhos. Uma coisa que frequentemente eu não consigo ver pais fazendo é os pais pregarem para os seus próprios filhos. Você já evangelizou seu filho? Você já sentou com seu filho e falou para ele todo o plano de salvação e perguntou se ele crê em Jesus? Se você nunca fez isso, você deveria pensar em fazer, seriamente. Isso não é uma coisa só para pastores. Isso não é uma coisa que vai acontecer só na célula, só no acampamento. Você precisa fazer isso em casa. Falar de Jesus. Mostrar Jesus, explicar Jesus, chamar o seu filho a crer em Jesus, a se arrepender. A corrigi-lo mostrando os seus pecados. E não apenas dizendo que ele está errado porque você não gosta de uma determinada atitude dele. A gente precisa pregar Cristo ao coração dos nossos filhos. O mais cedo que a gente puder. O mais cedo que a gente puder. Assim que eles tiverem condição de entender o plano da salvação, você foi criado por Deus, o pecado destruiu sua vida, Jesus veio para te salvar, está na hora de você falar sobre Jesus. Começou a entender, fala sobre Jesus. Segunda coisa importante, a gente precisa mostrar para os nossos filhos a beleza da Trindade e a beleza da verdadeira comunhão. O que Trindade tem a ver com isso? A Trindade é a verdade mais extraordinária sobre quem Deus é. Porque o Deus que se revelou a nós, o Deus que me salvou e salvou você, se você é cristão, se você está em Cristo,
Ele é um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo. Nós só estamos aqui agora em comunhão, a gente só bateu papo, comeu um churrasco, agora a gente está ouvindo uma palestra junto, porque Deus nos criou como seres relacionais. Porque o próprio Deus é um ser relacional. Deus não criou o mundo porque ele estava sozinho, ele nunca precisou de mais ninguém. Ele era Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo, 3 pessoas. Eles têm um amor eterno, uma comunhão eterna. E a comunhão da Trindade ensina para a gente que verdadeira comunhão precisa ser a gente olhar no olho um do outro. A gente precisa ensinar para os nossos filhos a beleza da verdadeira comunhão. Porque o que eles estão fazendo é trocar a verdadeira comunhão com seres humanos por uma emulação de comunhão. O que a internet faz é emular a nossa comunhão. É criar um fantasma digital. É criar algo substituto para as nossas relações pessoais. É por isso que no mundo real você consegue se relacionar muito possivelmente com menos de 100 pessoas. Se você fizer uma lista aqui das pessoas que realmente você tem contato entre familiares, amigos, pessoas de trabalho com quem você conversa, mesmo que seja uma pequena conversa, em algum momento durante a semana, você vai perceber que você não vai chegar nem a 100 pessoas. E a gente não consegue, nós somos seres finitos. Mas no Instagram, no Facebook, numa mídia social, nós julgamos ter centenas, milhares. Centenas de milhares, às vezes, de amigos. Mas pior, na nossa geração, a graça não é mais ter amigos no Facebook, mas ter seguidores. E a minha vida se torna uma grande propaganda que eu estou vendendo. As pessoas então vão curtir aquilo que eu faço. E aquilo que eu faço precisa ser curtível. A gente fala que a vida hoje é uma vida instagramável. Se não tem como você tornar a sua vida, a sua experiência, algo passível de um Instagram, então isso não funciona. Interessante que eu estava lendo um autor, eu não trouxe ele aqui, ele chama Daniel Froggs. Daniel Froggs é um pesquisador sobre como nós desenvolvemos hábitos. E ele estava falando sobre como os filtros de Instagram têm um efeito cognitivo sobre nós. Quando você tira uma foto, ela é uma foto simples, uma foto mal tirada. A maior parte de nós aqui não sabe tirar foto. Nós somos amadores, você tira uma fotinha meia boca. Mas o que o Instagram faz é te dar um conserto da sua foto. Te dá um filtro, te dá efeitos que estão ao espaço do seu clique, para a maioria de nós. Então o que você faz? Uma foto horrível se torna fantástica. Fica muito agradável, ela fica muito bonita. E isso gera um efeito de emoção em nós. Nós nos sentimos bem. E o fato de que as nossas emoções são ativadas, de alguma maneira, afeta também o fato de que nós nos tornamos viciados naquilo que nós estamos fazendo. É agradável, porque é um estímulo e recompensa. Nossa, ficou legal. Na próxima vez, meu cérebro já está condicionado. Legal de novo, legal de novo, legal de novo, legal de novo. Isso é uma prova tão interessante, né? Antigamente, quando a gente pensava sobre desenvolvimento de hábitos, a gente pensava que para um hábito ser instalado na sua vida, você só precisava de repetição. Pesquisadores têm mostrado que, na verdade, não é só a repetição que instala o hábito. É, na maioria das vezes, a sua emoção. Deixa eu dar um exemplo. Se você tiver um filho, por exemplo, que não tem um celular, no dia que você der o celular para ele, você não precisa nem de horas para que ele já esteja viciado no smartphone dele. Engraçado, né? Ele acabou de ganhar. Ele não precisou de muita prática. Ele só precisou baixar os aplicativos certos e ele já está completamente dominado por aquilo. Vai passar horas e horas e horas e horas e horas, porque é estimulante. É estimulante. A sua mídia social não te deixa quieto mais. O algoritmo sabe exatamente quais são as suas preferências. Todas. Interessante que os algoritmos, e se você quiser saber um pouco mais disso, assista um documentário interessantíssimo, polêmico, tem algumas coisas críticas, eu até escrevi uma crítica sobre ele, chamado O Dilema Social, O Dilema das Redes, perdão. Netflix. Assista. Você vai ver como o algoritmo conhece você mais do que você imagina. Se você está rolando uma mídia social e você parou alguns segundos em um vídeo, mesmo que você não tenha clicado, você parou sobre ele, o algoritmo consegue memorizar essas coisas. E consegue depois jogar isso para você como novidades, para que você nunca saia de lá. Essa é a ideia. Leve os seus filhos a ver a beleza de quem Cristo é e de quem Deus quer que nós sejamos nele. Irmãos, a gente precisa falar de Cristo, a gente precisa mostrar Cristo. Porque os nossos filhos não conseguem ver a beleza de Cristo mais. Cada vez menos eles conseguem enxergar a vida em Cristo como algo belo, como algo que eu olho e falo, é isso que eu quero ser. Eles preferem influências digitais. Quarto lugar, nós precisamos orar por eles e com eles, o máximo que a gente puder. Precisa orar com os nossos filhos. Agora eu queria terminar com algumas dicas práticas. Há um autor que eu citei já aqui uma vez, ele chama Tony Hayek, e ele escreveu um post recente agora,
um artigo recente chamado 12 dicas para pais na era digital. Eu peguei algumas dessas dicas dele, reformulei um pouquinho para caber mais para a nossa realidade brasileira, mas eu acho essas dicas bem importantes. Eu queria que você considerasse seriamente refletir e aplicar essas dicas na sua vida. Primeiro, atrase as mídias sociais o máximo possível. Junto da dica 1 vem a 2. Atrase os smartphones o máximo possível. Irmãos, crianças não deviam ter smartphones. Adolescentes não deviam ter smartphones. Você pode falar, não, pastor, mas isso é meio retrógrado. Não é. Se a gente ouve essa pesquisa toda e acha que isso aqui que o Tony Hack está falando é retrocesso, então nós estamos querendo correr muito risco. Tem crianças hoje com 10 anos que têm um smartphone, gente. 7 anos, 6 anos, 9 anos. Não dá. Smartphone é um aparelho tão sério que te dá acesso a tantas coisas que você precisa de maturidade para ter acesso a isso. Nós precisamos entender que a gente precisa deixar que o acesso dos nossos filhos a esses equipamentos seja tardio. Ah, mas eu já dei. A minha sugestão para você é, sente com o seu filho, converse com ele e pense na possibilidade de ele não ter mais. Vai dar trabalho, porque você já deu. Mas eu acho que você deveria considerar. Deveria considerar. Mas como é que eu vou comunicar com ele? Do jeito que sua mãe comunicava com você. Você não tinha smartphone. Ah, mas o mundo mudou. Então dá um telefone que não tem smartphone, que não seja um smartphone. Compra um velhinho que não entra na internet. Resolve. Irmãos, nós estamos falando aqui é muito sério. Nós vamos pensar sobre isso. Não quero te dar uma idade, não quero ser legalista. Só quero te fazer pensar. Você pensar, peraí, será que os meus filhos têm a idade para ter o smartphone que eles já têm? Só para a gente pensar, tá? Eu não quero ser legalista em nenhum momento nessa palavra, mas te fazer pensar sobre isso. Dentro de casa, nós pais precisamos assumir o controle do Wi-Fi. Porque se os meninos têm acesso à internet, quem paga a internet, possivelmente, na maioria dos casos, não são eles. Então a responsabilidade, em última instância, são dos pais. Quem é que controla o Wi-Fi da sua casa? Meninos ficam, às vezes, até 3 horas da manhã plugados no Wi-Fi. Por que ele não está desligado às 10? Ou às 11? Ou meia-noite que seja? Você precisa definir e estabelecer um limite. Eu não sei qual vai ser o seu, ok? Mas você deveria pensar sobre isso. É o que o Tony Hack está recomendando e eu sou suspeito que eu estou concordando bastante com ele, viu? Bastante. Fora de casa, tente se conectar com seus filhos sem usar smartphone. Irmãos, é assustador. A gente vai a alguns lugares públicos hoje e as pessoas não estão fazendo mais o que elas deveriam fazer naqueles locais. Eu resolvi perder umas quilobanhas esse ano e voltei para a academia. E na academia eu não mexo em celular em hipótese nenhuma, a não ser para ler na esteira. Na esteira não, na bicicleta. Eu vou lendo. Andar de bicicleta ergométrica ninguém merece, só Jesus. Mas as pessoas não vão lá para mais malhar. Não tem ninguém malhando mais. Todo mundo está mexendo no smartphone. Isso é assim em restaurante, isso é assim com famílias, isso é assim com casais. Quantas vezes você, pense em você, já saiu para comer alguma coisa com alguém da sua família e eles estão conversando e você está mexendo no celular? Talvez aqui embaixo hoje. De repente você pegou seu celular e deu uma desconcentrada de todo mundo. Está fazendo algo muito importante? Possivelmente não. Possivelmente. Como regra geral, mantenha as telas fora dos quartos. Hoje os nossos celulares dormem do lado da nossa cama. A maioria das vezes. É como se eles fossem uma extensão do nosso eu. Há uma pesquisa que eu não trouxe para vocês, uma pesquisa norte-americana, que trata os smartphones como um efeito de extensão do selfie. Pesquisas têm demonstrado que cada vez mais nós entendemos que os nossos smartphones são uma espécie de simbiose conosco. Eles são uma extensão de quem nós somos. Preocupante isso, né? E nós costumeiramente levamos as nossas telas para dentro dos nossos quartos. Normalmente o celular é a última coisa que você dá tchau antes de dormir. Você pega ele, liga ele na tomada e põe ele para carregar e olha para ele, Deus te abençoe, viu filho? Vamos com Deus, carrega bonitinho que amanhã eu preciso ser 100%. Não é assim? Eles dormem no quarto. Às vezes muito próximos da cama.
Estatisticamente, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas se eu pedisse para vocês levantarem a mão aqui, só quero que você pense, não precisa levantar não. Se você pega o seu celular como a primeira coisa que você faz no seu dia, estatisticamente, em especial a geração Z, é gigantesco. É a primeira coisa que se faz no dia, pegar o celular. Seja para conferir uma notificação sobre o clima, mas é o celular. Outra regra simples que o Tony Hayek nos traz: oriente os seus filhos sobre cuidados online. O que postar, o que responder, com quem interagir. Eu passei a me preocupar muito com isso aqui no dia que a minha família toda foi assediada no Facebook. Eu estava em casa, recebi uma ligação da minha irmã de Montes Claros, assustada, eu acordei, ela falou assim: Felipe, abre seu computador agora, vai no seu Facebook agora. Tem uma pessoa aqui que me procurou, ela tem todos os seus dados e ela estava tentando me extorquir aqui alguma coisa sobre você. Eu liguei meu computador rapidamente, abri meu Facebook, liguei para o meu irmão, liguei para minha mãe, e todas as pessoas da minha família, e também a Thalita, tinham sido contactadas pela mesma pessoa. Ela tinha todos os meus dados, todos. E falou: olha, eu tenho todos os dados dele, mande ele entrar em contato comigo o mais rápido possível, porque senão ele vai ter problemas. Falei: cara, impressionante, a gente só ouve falar disso, e de repente isso tinha acontecido comigo. Falei: isso é mais sério do que a gente imagina. Graças a Deus a gente teve sabedoria para lidar, desligamos tudo, cancelamos a pessoa, excluímos a conta dela e tocamos a vida para frente. Mas será que os nossos filhos têm sabedoria para lidar com tudo isso? Você conhece alguém aqui que já tomou algum golpe digital ou por telefone? Levanta a mão, deixa eu só para ter uma noção. Então não é tão incomum, não é? Não é tão incomum. Oriente seus filhos, irmãos. A gente precisa sentar com os filhos e falar: cara, você não pode fazer isso. Não põe seus dados, tome cuidado com isso. Se alguém te perguntar isso, se alguém falar isso, fuja. Deixa eu acabar. Escreva um contrato de smartphone. Essa é uma dica que eu dou. Se você já deu um smartphone para o seu filho, então escreva um contrato. Senta com ele e fala: ó, eu não vou tomar de você, mas nós vamos combinar um negócio. Nós vamos reduzir o número de horas, vai ter o horário do dia que você vai me dar, eu vou guardar, depois eu te devolvo, você vai usar, mas nós vamos fazer um contrato. Como é que você vai estabelecer o contrato? Eu não sei, aí é contigo. Mas pense nessa possibilidade, especialmente se o seu filho é menor de idade. Especialmente. Se for criança, então, aí, irmão. Se for menor de 12, sugiro nem fazer o contrato. Fica na primeira dica, só toma mesmo. Fala: ó, mudei de ideia. Papai mudou, pronto, toma uma patinete no lugar. Amém. Se for depois de 12, 13, 14, dialogue, mas faça um contrato. Acha um caminho. Acha um caminho. Observe como cada criança reage à era digital. Cada um vai reagir de uma maneira. Centralize a paternidade nas afeições. Costumeiramente, nós pais, os pais de gerações anteriores, preocupavam-se muito com a paternidade do ponto de vista da vontade. O que o meu filho faz, aquilo que eu mando ele fazer. Se ele está me obedecendo, então está tudo ok. Nem sempre. A gente precisa lembrar que nós somos seres psicossomáticos. Toda a nossa vida envolve vontade, emoção e razão. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente sente. Nós precisamos hoje, nas gerações contemporâneas, de uma paternidade mais emocional, mais afetiva. A gente precisa entender que os nossos filhos são muito influenciados por uma mentalidade afetiva. O que eles sentem, as emoções deles. E às vezes a gente não dá a mínima para isso. Mínima para isso. Faça discipulado digital. Se o seu filho já está na era digital, então discipule ele digitalmente. Converse com ele durante o dia, manda um versículo para ele no WhatsApp. Manda um texto bíblico, manda uma passagem bonita, manda uma foto interessante, manda um vídeo impactante. Já que ele está lá, e já se estabeleceu essa relação de alguma maneira, use-a então de maneira favorável. Você, pai. Não é só o Instagram da igreja, da juventude, não. É você também. No 11º lugar, com a família, resgate jantares, viagem de carro, férias. E tente fazer essas coisas gerando na família o compromisso de repente, fazer um jejum digital. Eu fiz esse compromisso nas minhas férias de janeiro desse ano. Chegamos nas férias e eu falei com o Thalita e com os meninos: ó, nós vamos combinar o seguinte, durante o dia todo, nós não vamos mais levar celular para a praia. Nós vamos tirar um dia, vai ser o dia da foto. Nesse dia da foto, o papai vai levar o smartphone, a gente tira quantas fotos vocês quiserem, posta, faz o que tiver que fazer. Todos os outros dias nós vamos sem celular. Combinado? Combinado. Então, beleza. Fizemos isso. Cheguei lá, abri uma gaveta, joguei meu celular, fechei. Fomos todos os dias para a praia sem levar celular. Eu nunca brinquei tanto com os meus filhos no chão quanto eu brinquei nessas férias deste ano agora em janeiro. Eu estou confessando. Porque muitas das vezes meus filhos estavam brincando, falando: papai, vem brincar com a gente, vem fazer castelinho com a gente, e eu estava lendo mais alguma coisa.
respondendo mais alguma mensagem urgente, vendo mais alguma coisa muito interessante. E esquecendo de brincar, de fazer castelinho com os cabritinhos. A gente tem que pensar nisso. 12º lugar, continue envolvido com a igreja. Irmãos, são desafios. Eu queria te convidar a orar por isso, a pensar sobre isso e a refletir nisso no seu coração. Eu prometi que eu ia ser rápido. Ô Gui, eu tentei o máximo que eu pude, viu? Me perdoa. Não fui tão rápido quanto eu queria. Mas tem muito conteúdo e eu acho tão importante isso. Se alguém quiser se familiarizar mais com isso, eu posso te passar mais coisas para você ler, para você refletir. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um ponto fundamental para a gente refletir. Eu faço uma promessa aqui diante de todo mundo que eu já estou trabalhando em transformar essa pesquisa num pequeno livreto. O trabalho acadêmico deu mais ou menos umas 35 páginas. Eu quero ver se eu tiro um pouco a linguagem acadêmica, deixo ele um pouco mais acessível e publico ele para a gente poder ter acesso a isso. Porque eu fiquei muito impactado com isso. Como essas coisas têm influenciado. Isso mudou a minha forma de pensar. Eu comecei a pensar, meu Deus, a gente precisa pensar Ministério de Juventude sob essa ótica. Esse é o nosso grande desafio, especialmente nessa geração, mas eu acho que você já se convenceu que o negócio está influenciando a gente também. Vamos orar por isso? Coloque sua família diante do Senhor aí, coloque seu filho, se você tem filho, filhos, filha. Se você não tem, ore para que Deus te dê sabedoria quando você os tiver. Coloque sua vida diante do Senhor, peça a Deus, Senhor, me livre eu também desses vícios, dessas tendências. Porque essas coisas estão influenciando cada vez mais todas as gerações. Isso é tão preocupante. E tem sido um ambiente perfeito para que o pecado do coração humano encontre mais espaço. Deus bendito, nós colocamos nossas vidas e famílias diante do Senhor. Nós rogamos a Ti em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com os nossos filhos. Que essas dicas e orientações aqui não sejam entendidas como legalismo. Não é essa a ideia, Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos deu a graça e sabedoria em graça para discernirmos o que devemos ou não fazer na condução e na paternidade dos nossos filhos. Mas que essas palavras aqui, essas dicas, essas orientações sejam como diretrizes, algumas balizas para nós, para a gente entender que o problema é grande, nós precisamos lidar com ele. Por isso eu rogo ao Senhor, aqueles aqui que são pais, de crianças, adolescentes, jovens, que o Senhor dê a eles sabedoria, para saber como conversar, como colocar essa questão, como negociar, para que os nossos filhos tenham uma saúde real, para que eles não se tornem viciados com o mundo digital, para que eles não se tornem sedentos por internet, por smartphones, para que eles não adoeçam com todos esses ambientes que cada vez mais exigem deles uma vida feliz, uma aparência feliz, padrões elevadíssimos de estética, de realização. Tudo isso tem matado os nossos filhos. Deus, tem misericórdia de nós. Abençoe nossos filhos, as nossas gerações, abençoe aqueles que ainda vão caminhar na paternidade, que o Senhor dê a graça e a sabedoria a eles desde já, Senhor. Nos dê domínio próprio, nos dê sabedoria e que a misericórdia e o amparo do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, que Deus possa te abençoar. Maurinho, você vai terminar? Eu acho que tem uma sorvetada lá embaixo, né? Você vai falar dela aí?